Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com os irmãos. Abra comigo aí, por gentileza, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, do verso 2 ao verso 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, do verso 2 ao verso 7. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já não vos tenho dito que estais em nosso coração para junto morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação, porque chegando a nós, a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Ó Pai, nós somos limitadíssimos e somos pecadores. Por isso, ó Pai, nós necessitamos da Tua graça, da Tua bondade, para a exposição e para a compreensão da Tua palavra. Que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós estudamos o capítulo 6, do versículo 14 até o capítulo 7, versículo 1. E nós vimos que Paulo pede aos coríntios que o receba em seu coração. Mas, ao mesmo tempo, ele pede aos mesmos corintianos que rejeitem toda e qualquer associação aos falsos pastores, aos falsos mestres. Nós vimos aqui e demos muita ênfase ao texto que diz: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Paulo chamou os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos profetas de incrédulos, ou seja, pessoas que não creem na pessoa e nem na obra de Jesus Cristo. Incrédulos a que Paulo se refere são todos aqueles que não creem nem na pessoa, nem na obra de Jesus. E dentro da igreja de Corinto, havia falsos pastores, falsos profetas, que diziam crer na pessoa e na obra de Jesus. E eles traziam uma falsa mensagem, um falso evangelho, com 4 propósitos. Primeiro deles, iludir os irmãos da igreja. Segundo, minar toda a autoridade do apóstolo Paulo. Terceiro, ganhar o controle da igreja. Quarto, ter lucro, ganhar dinheiro com a fé alheia. Este tipo de gente, Paulo chama de incrédulo. Paulo não chama de incrédulo aqui aquela pessoa que está fora da igreja, está chamando pessoas de dentro da igreja de incrédulos. Porém, nós vimos aqui semana passada que a aplicação do texto que nós estudamos, ela é extremamente ampla. Incrédulos são todos aqueles que colocam em risco a fé,
cristã. Eu estou lendo um livro extraordinário, escrito por uma americana apologeta. Dentro deste livro, ou neste livro, essa irmã nos diz que os piores incrédulos que ela encontrou foram pastores, progressistas, que não creem que a Bíblia é a palavra de Deus, que não creem no inferno, que não creem na salvação apenas daqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ela falou que por muito pouco ela não perdeu totalmente a fé na Bíblia, no Evangelho, na pessoa e na obra de Jesus Cristo, por causa de falsos pastores com mestrado, doutorado, homens simpáticos, carismáticos, eloquentes, gente extremamente boa para se relacionar no dia a dia, gente que tem cara de príncipe, gente que tem cara de ovelha, mas que de príncipe não tem nada, é sapo. Que de ovelha não tem nada, é lobo, que rouba, que mata, que furta a alma das pessoas. Paulo começa este parágrafo aqui fazendo outro apelo aos irmãos da igreja de Corinto, que na verdade não é outro apelo, é uma continuação de um apelo anterior. No capítulo 6, do verso 11 ao verso 13, Paulo diz: para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios, alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Preste atenção no verso 13. Ora, com justa retribuição, falo-vos como a filhos. Olha o que ele diz: dilatai-vos também vós. Preste atenção, Paulo diz: alarga o nosso coração, dilatai-vos também vós. Aí Paulo dá uma paradinha, aí no verso de número 14, ele fala sobre a necessidade de rejeitar esses falsos mestres, com seus falsos ensinos. Agora, Paulo retoma novamente o apelo que ele havia iniciado aí no versículo 11, 12 e 13. Preste bastante atenção no que Paulo vai dizer aí. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Irmãos, preste atenção em 5 argumentos dados pelo apóstolo Paulo, para que eles possam entender que ele, de fato, era um apóstolo de Cristo, que eles podiam, de fato, abrir o coração para Paulo, que eles podiam receber a Paulo, que eles podiam amá-lo como apóstolo de Cristo, que eles podiam deixar de lado toda a rabugice, mesquinhez e petulância. Primeiro argumento, Paulo afirma: a ninguém tratamos com injustiça. Ou seja, Paulo está dizendo assim: olha, vocês são testemunhas que eu nunca fui injusto com nenhum de vocês. Meu relacionamento com vocês se baseou na justiça. Nunca houve entre nós 2 pesos e 2 medidas. Pelo contrário, em tudo eu fui fiel. E é interessante, irmãos, que essa ideia de justiça e injustiça aqui quer dizer que ele nunca deu prejuízo a ninguém. Ou seja, no relacionamento dele com os irmãos da igreja de Corinto, ele nunca se aproximou de ninguém com o intuito de dar prejuízo. Prejuízo financeiro,
prejuízo emocional, prejuízo espiritual. Nunca. Havia uma relação transparente entre ele e os membros da igreja de Corinto. Ele não tratava ninguém de forma superior a outro. Havia uma equidade no trato de Paulo com cada membro da igreja de Corinto. Segundo, irmãos, ele diz aí: a ninguém corrompemos. Essa palavra aqui é muito interessante. Quando ele diz aqui, a ninguém corrompemos, é mais ou menos dizer, eu não causei a desgraça de ninguém. Eu não estraguei a vida de ninguém. Que coisa interessante, né? Ninguém pode dizer aí na igreja de Corinto que eu sou culpado por qualquer desgraça que sobreveio sobre a vida dele. Eu nunca corrompi nenhum valor moral e ético. Isso é extremamente interessante. Paulo está dizendo assim, olha, pode parar, pensar e analisar. Veja, se alguma vez vocês perceberam que eu levei vocês a praticar algum ato imoral, olhem, se de alguma vez eu intencionei prejudicar a vida de quem quer que seja. Terceiro argumento, a ninguém exploramos. Meu Deus do céu. Este texto aqui não tem sido muito lido nos nossos dias, né? A ninguém exploramos. Ou seja, o tempo que eu estive entre vocês, eu nunca usei de meios ilícitos, até lícitos, para tirar dinheiro de vocês. Nós sabemos que Paulo trabalhou de graça para a igreja de Corinto. Ele fazia tendas para se manter, para se sustentar. Depois de um tempo, ele recebeu uma oferta, ele dedicou de tempo integral à igreja. Mas ele nunca recebeu um vintém sequer da igreja de Corinto. Ele deixa muito claro isso. Ele vai dizer logo na frente, vocês me perdoem, eu cometi um erro quando eu estive entre vocês. Eu recebi salário de outra igreja e não recebi de vocês. Me perdoe. Ele vai dizer isso lá na frente. Eu acho que é de forma irônica. Ou seja, ele nunca explorou ninguém. E nós sabemos que os falsos mestres, eles estavam mercadejando a fé. Eles estavam vivendo, não para abençoar a vida das ovelhas, mas para extrair a lã das ovelhas, a carne das ovelhas. Eles visavam lucro e não a glória de Deus. O oposto do apóstolo Paulo. Nunca explorei ninguém. Nunca pedi cavalo emprestado de ninguém, camelo emprestado, jumento, dinheiro. Nunca fiquei fazendo apelo aqui para vocês pagarem a minha conta de luz, água, telefone. Nunca. Nunca explorei ninguém. E é verdade, quando você lê as cartas de Paulo, você percebe que Paulo vivia de forma sóbria, justa e piedosa. Olha aí mesmo na carta, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 17, o contraste, olha aí. Olha o que Paulo diz aí. Capítulo 2, verso 17. Porque nós não estamos como tantos outros. Notem, não tinha pouca gente não. Tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. No início do cristianismo, já havia pessoas mercadejando a palavra de Deus.
Antes, em Cristo Jesus é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, Paulo deixou bem claro que ele nunca fez isso. Capítulo 4, verso de número 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, fazendo com que a palavra de Deus se torne mais palatável, para que ela possa ser consumida, de tal forma que eu venha a lucrar com isso. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Irmãos, olha o que o apóstolo Pedro vai dizer na sua segunda carta. E também, movido pela avareza, farão comércio de vós. Irmãos, uma das coisas que eu queria que vocês ficassem atentos é com relação a isso. Não caia na lábia desses mafiosos da fé. Não caia na lábia deste pessoal que faz com que a igreja vire um shopping, que o púlpito se torne um balcão, que o evangelho se torne uma mercadoria, e eles, vendedores. Não caiam na lábia desse povo. É falso profeta. Quem prega o evangelho por dinheiro é falso profeta. Se amanhã ou depois um pastor não tem igreja para pregar, não tem campo, não tem salário, e ele não pregar a palavra, ele ficar em casa, ele não vir à igreja, este homem não é de Deus, nunca foi de Deus. Nunca. Então a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. Quinto argumento, Paulo diz que ele sempre foi leal. Olha comigo o verso 3, por favor. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estais em nosso coração, para juntos, o quê? Morrermos. A ideia aqui, irmãos, que Paulo nutria um amor, um carinho tão grande por eles, que ele queria ter uma comunhão tão íntima, tão profunda com os irmãos da igreja de Corinto, que por eles ele morreria e por eles ele viveria. Ele queria que houvesse uma comunhão, algo entrelaçado entre eles. Isso aqui no Antigo Testamento nós encontramos, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. A palavra lá é resed. Se você for pegar uma palavra que fala do amor de Deus no Antigo Testamento, é resed. Eu falei com um pouquinho de frescura com a língua aqui, porque é assim que pronuncia mesmo, está resed. Mais ou menos que tivesse a língua presa, resed. Que é amor leal. Na NVI, já é traduzido assim, amor leal. Em algumas traduções também, bem interessante, porque o amor de Deus dura para sempre, ou a sua misericórdia dura para sempre. Então, a ideia aqui é essa, do resed de Deus, amor leal, amor pactual, amor na qual eu vivo nele e ele vive em mim, de tal forma que em Cristo eu vivo e em Cristo eu morro. Paulo vai dizer isso mais à frente na carta aos Filipenses, que nós morremos com Cristo, que nós ressuscitamos com Cristo, que nós estamos em Cristo. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A ideia de lealdade é esta, é uma comunhão sólida. Não é uma comunhão que se desfaz por causa de um mal-entendido, por causa de um pensamento que difere do meu. Não, é algo muito mais sólido do que isso. Não é algo que se perde por causa de uma visão. Não. É algo que tem alicerce. Irmãos, quando a Bíblia fala
que nós podemos ter certeza, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, não é por causa da nossa fidelidade, é por causa da fidelidade de Deus para conosco. Você encontra no Antigo Testamento Deus permitindo que o seu povo passe por lutas e dificuldades, mas nunca deixa o povo dele só. Nunca. Todos os perrengues que Israel passou, Deus passou junto com o seu povo. Quando Israel se sente abandonado por Deus, o povo começa a dizer aqui e acolá: o Senhor nos abandonou. O Senhor se esqueceu de mim. Olha que conclusão que o povo chegou. O Senhor nos abandonou. O Senhor se esqueceu de mim. Aí Deus responde: o povo no cativeiro, lá na Babilônia. Acaso pode uma mãe esquecer-se de um filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa venha esquecer dele, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Perceberam? É um dos versículos mais lindos da Bíblia. Porque, irmãos, eu vejo alguns pais aí que não se preocupam com filhos como poderia e deveria. Mas raramente a gente vê uma mãe. Mas, infelizmente, até mãe a gente vê. Mas Deus diz: ainda que uma mãe venha de esquecer de um filho que mama. E esquecer de um filho que mama é muito difícil para uma mãe, porque o peito começa a vazar. Se a criança não sugar, aquilo vira uma pedra. Fora que a criança vai berrar a beça, né? Principalmente nos dias de Isaías, né? Que não tinha não, leitinho, nada disso. Dentro deste contexto que Deus diz: jamais me esquecerei de ti. Jesus vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha ajunta seus pintinhos debaixo de suas asas. Esse é amor leal. É o amor que Paulo está dizendo aqui, que ele queria, que ele nutria pelos irmãos de Corinto. Agora, acho muito interessante, irmãos, é o fato de que Paulo acreditava também que os irmãos da igreja de Corinto tinham um amor leal por ele também. Tinha que dar alguns ajustes, mas havia amor por parte dos coríntios. Eu acho isso maravilhoso. Por quê? Porque às vezes a gente sente que ama, mas não é amado. Mas às vezes falta a gente dar ajuste no nosso amor, e aquele que nos ama dá uma ajustadinha para que a gente possa senti-lo. Olha comigo o verso 4, por favor. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Irmãos, a ideia de Paulo aqui é que se os irmãos de Corinto se libertassem de algumas restrições advindas dos falsos profetas, advindas de algum mal-entendido que houve entre eles, este amor ia vir à baila. Ele sairia do fundo para a superfície. Ele seria visível, palpável, tangível, comunicável, aferível. Então, Paulo está dizendo: olha, ajustem algumas coisas aí, que esse amor vai vir à baila. Agora, você vai ver o porquê Paulo tinha essa consciência. Nós vamos agora meditar apenas no versículos 5, 6 e 7. Não sei se vocês perceberam, eu li. Está aí a chegada de Tito, eu não li tudo, eu só li só 3 versículos, para não ficar longa a exposição. Talvez eu acabe até antes das 8h30, ou não. Dentro deste contexto aí, Paulo vai falar agora da chegada
de Tito. Agora, havia no apóstolo Paulo uma grande expectativa com relação à chegada de Tito. Irmãos, imagine você naquela época, nos dias de Paulo. Hoje, com toda a tecnologia, uma filha avisa, olha, estou indo, pai, estou indo, mãe. A gente sabe que uma viagem dura 4 horas em Belo Horizonte aqui, 3 horas e meia. A gente fica um pouco ansioso para que essa pessoa chegue. Imagina aquela época que não tinha internet, que não tinha correios, que não tinha telegrama. Imagina a ansiedade que a pessoa ficava para receber uma notícia. Paulo havia dado uma missão muito nobre a Tito. Ele tinha escrito uma carta que se perdeu. Nós não sabemos. Paulo, na verdade, escreveu 4 cartas aos Coríntios. A primeira, na verdade, a segunda, na verdade, a quarta. Semana que vem eu posso te mostrar os endereços aí para você entender isso aí. Paulo mandou com Tito uma carta que se perdeu, mas os irmãos de Corinto tiveram acesso. É que os teólogos chamam de carta severa, uma carta muito dura. Outros chamam, e eu gosto até mais dessa expressão, da carta dolorosa. Irmãos, e Paulo estava aguardando a chegada de Tito para ver qual tinha sido a repercussão daquela carta. Paulo tinha passado uns dias lá, em Corinto, foi desprezado, ficou de voltar e não voltou, manda uma carta, e ele agora aguarda ansiosamente a chegada de Tito. E olha aí comigo no capítulo 2, versículo 12 e 13, para você entender melhor. Irmãos, olha como os homens de Deus do passado são parecidos com você e comigo. A gente olha para Paulo assim e acha que era um cara super, super, super. Abraão era um cara super, super, super. Ele igual você, igual eu. Olha aí o verso 12 e 13 do capítulo 2. Ora, quando cheguei a Troade, que é a mesma Troia, tá bom? Para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Que coisa boa, ele chega em Troia, em Troade, diz que uma porta foi aberta para que ele pregasse o evangelho. O que Paulo deveria fazer? Pregar o evangelho, não era isso que ele fazia? Mas o que diz aí? Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. O que Paulo deveria ter feito lá, irmãos? Pregado, né, Nedina? Mas ele estava tão inquieto que Paulo não aproveitou essas oportunidades. Para você que está triste aí porque perdeu uma oportunidade, fica tranquilo, Paulo também perdeu uma. Mas não perdeu tantas igual nós, não. Perdeu uma, pelo menos, que nós sabemos aqui. Por que Paulo perdeu essa oportunidade? Paulo estava o quê? Ansioso, inquieto, preocupado. E ele vai dizer aqui de novo, olha comigo aí, por gentileza, no verso 5. Olha aí. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Irmãos, eis aqui um homem chamado Paulo, que era conhecido até então como Saulo de Tarso, homem cheio do Espírito Santo, que dos 27 livros do Novo Testamento, escreveu 13. Pode ser que escreveu 14. Eu acho que Hebreus foi escrito por Paulo mais. O time meu é pequeno, que acredita nessa hipótese. Foi o maior teólogo da história da igreja cristã. O maior apóstolo, o maior pregador, o maior evangelista, o maior plantador de igreja. Olha como que esse homem diz, que ele estava atribulado por dentro e por fora. Irmãos, notem que homens e mulheres de Deus também são vulneráveis às aflições desta vida. Por que eu quero dizer isso aqui, irmãos? Porque isso é pouco dito. Quase não é dito.
Desculpa o trocadilho, às vezes é maldito. Não é dito direito. Você não pode sentir isso porque você é de Deus. Ele está dizendo que Paulo sentiu. Agora, será que eu sou melhor do que Paulo? Eu não sei. Irmãos, e lá, nessa região aí, é que Paulo foi preso e surrado com varas, levado para a prisão. Qual que era o temor que Paulo tinha por dentro aqui, irmãos? Era que a igreja de Corinto se perdesse, que os irmãos se desviassem do verdadeiro evangelho, acatando os ensinos dos falsos mestres. Esse era o temor que Paulo tinha por dentro. E os temores que Paulo tinha por fora. Ô, gente, esse homem, no lugar que ele chegava, ele apanhava. Ele sofria perseguição dura. Agora, irmãos, nem toda inquietação é falta de fé, não, tá bom? Não é. Inquietações fazem parte da nossa natureza humana. Tristeza faz parte da nossa natureza humana. Medo faz parte da nossa natureza humana. Nós não devemos viver constantemente assim. Mas achar que nós não podemos passar por isso, gente, é muita ingenuidade. Você está lendo outra Bíblia. Você não está lendo essa Bíblia aqui. Você está lendo uma Bíblia que está sendo reinterpretada pelos falsos profetas. Irmãos, qual é a diferença de Jesus para o diabo na tentação no deserto? Ambos citaram a Bíblia. É questão de interpretação. O diabo citou o versículo certinho, só interpretação errada. Pula daí, Deus vai mandar um paraquedas celestial para te socorrer. Não tentarás o Senhor teu Deus. A questão é de interpretação. Por isso que eu sou muito enjoado com relação a essa questão de pregação. Tem que ter 3 palavras. Vocês se lembram quais são as 3? Contexto, contexto e contexto. Senão vira bagunça. O diabo citou esses pastores progressistas. Eu não estou falando da aliança elo direto com política, não, mas se você quiser fazer, também não é tão difícil de notar que há. Eles fazem isso com a Bíblia. Eles interpretam a Bíblia diferente. Aí eles querem incluir todo mundo no pacote. Não, isso aqui foi escrito para uma determinada época, para um determinado povo. Isso não faz sentido para nós hoje. Então é questão de interpretação errônea das Escrituras para adequar uma ideologia. Não é teologia, é ideologia. Irmãos, teologia não divide ninguém. O que divide é pecado e ideologia. Por exemplo, eu quero ter uma visão, uma cosmovisão correta de política, de artes e tudo. Eu venho para a Bíblia e, a partir da Bíblia, eu construo essa visão. Eu não vou, pego uma visão lá do mundo e venho para a Bíblia e tento adaptar a Bíblia à minha visão. Senão eu vou encontrar base para aborto, para casamento de pessoas do mesmo sexo, para ideologia de gênero, para o que eu quiser. Não. A partir da Bíblia, eu construo a minha visão política, a minha visão de artes, a minha visão filosófica, porque senão aí fica complicado. Eu tenho uma visão ideológica, eu chego aqui, eu pinço meia dúzia de versículos para autenticar uma ideia que não tem nada a ver com as Escrituras, não. Toda a minha visão é construída a partir das Escrituras. Se não é assim, você não tem, eu não tenho a Bíblia como única regra de fé e prática. Irmãos, se Deus tirasse toda inquietação, toda preocupação, todo medo, tudo de nós, sabe o que aconteceria?
ele iria introduzir o céu aqui. Você vai ter isso um dia? Vai. Ficar livre de tudo isso? Vai. Mas não aqui. Enquanto nós estivermos aqui, alguma coisa a gente vai ter, que a gente não vai agradar, que pode afligir o coração da gente, tá bom? Paz perfeita, tranquilidade de espírito, de forma plena, é só na eternidade. Tá bom? E eu não quero enganar vocês, não, e nem a mim. Eu não quero viver de auto-engano. E também não quero enganar ninguém. Agora, irmãos, Tito chega. Agora, irmãos, olha o que Paulo vai dizer. Primeiro, Paulo manifesta alegria com a chegada de Tito e com as notícias trazidas por Tito. Olha, irmãos, verso 6. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Irmãos, preste atenção aqui. Paulo atribui o seu consolo a Deus, não a Tito. Ele diz que Deus que enviou Tito. E a Bíblia vai dizer que você e eu, não sei se é o Salmo 38, que vai dizer também que Deus nos usa para consolar, para confortar aqueles que sofrem. E aqui vai dizer isto. Irmãos, imagine só o encontro de Paulo e Tito. Paulo, e aí? Me conta, como foi a recepção lá em Corinto? E aí? Como está o pessoal lá? O pessoal está com raiva de mim mesmo? E aí? Quem está tomando conta da igreja lá? E aí? Como está a igreja? A Tito, calma, Paulo. Foi uma bênção. Foi uma maravilha. Agora, irmãos, olha o que ele vai dizer, irmãos. Olha comigo aí no verso de número 7. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós. Primeiro, Tito deve ter chegado muito apreensivo lá em Corinto. Por quê? Eles maltrataram Paulo. Imagina Tito. Seria mais ou menos assim. Eu vou visitar o Pedro e a Isabel. Aí o Pedro bate a porta na minha cara. Eu escrevo um bilhete mal criado e mando o Lúcio entregar. Não estou falando que você é Tito, eu sou Paulo, não, tá, Lúcio? Até porque a idade quase que bate aqui, viu? É Paulo, Tito, Timóteo, Tito e Tito. Já aí, Lúcio, puxa vida, hein? Geraldo Márcio não é amigo da onça, ele é a própria onça. Se ele bateu a porta na cara, Pedro bateu a porta na cara dele, e os dois são amigos há mais de 20 anos, imagine eu, que eu conheço há pouco tempo. Aí diz que quando Tito chegou lá, Tito foi muito recebido, recebeu conforto da parte dos corintianos. Ou seja, Tito diz que os próprios corintianos o receberam bem. E não só isso, irmãos. Tito diz que a carta foi muito bem aceita por eles. Ele vai dizer aí, pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto. Ou seja, eles estavam com saudade de Paulo, eles choraram. Nós vamos estudar isso semana passada, os efeitos da carta. O vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Ou seja, irmãos, eles se arrependeram dos seus pecados, eles disciplinaram os membros faltosos da igreja. Os falsos mestres devem ter sido expulsos e as coisas começaram a ajeitar dentro da igreja de Corinto. Perceberam que até um apóstolo de Jesus, chamado Paulo, ficou preocupado à toa. Uma porta se me abriu, mas eu não consegui pregar o evangelho, eu voltei. Eu estou ficando tão ansioso aqui um tempão, esperando notícias. Achei que Tito ia chegar, Tito não chegou. Talvez Paulo imaginou assim, nossa, gente, se Tito está demorando muito assim, porque o pau está quebrando lá.
E Tito chega e fala, não, pelo contrário, está bom demais. Olha, comi uma bacalhoada na casa do seu Jacó. Fui na casa de fulano de tal, tinha uma churrascada lá. Olha, todos os cultos tinha caldo depois da pregação. Você tem que ver. O pessoal não estava nem usando o celular na hora do culto. Coisa boa. Acabava o culto, os irmãos que tem camelo, dava carona para o outro. Entendeu? Você tem que ver. Os corintianos estavam se dando bem com os palmeirenses. Você vê. Está tudo certo lá na igreja de Corinto. Irmãos, vamos lá. 3 lições aqui que eu separei para você e para mim. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, que nós temos que aplicar na nossa vida. O apóstolo Paulo nos ensina o verdadeiro amor cristão. Paulo amava os irmãos de Corinto, é fato. Como que Paulo demonstra esse amor aqui? Buscando a reconciliação com eles. Paulo, hora nenhuma, vinga. Pelo contrário, irmãos, Paulo quer amá-los mais e mais. A gente não vê ressentimento em Paulo. O que é ressentimento? Eu falei no encontro de casais. Significa ressentir, sentir de novo, sentir toda hora, sentir sempre. Isso é ressentimento. Sentir hoje, sentir de novo, sentir sempre. Isso é ressentimento. Segunda lição, irmãos. Deus quer nos consolar através das circunstâncias e da sua providência. Paulo, quando vê Tito, Paulo lembra. Eureka. Caramba, eu não deveria ter ficado tão aflito como eu fiquei. Uma porta se me abriu, e olha que Paulo confessa, hein? Uma porta se me abriu e eu não aproveitei porque eu estava aflito. Será que por um instante eu esqueci que Deus conforta os abatidos? Irmãos, Deus usa coisas comuns, coisas do dia a dia, para alegrar o nosso coração, a gente nem percebe às vezes. É um sorriso, é um joinha animado, é um sorriso de uma criança, é um café, essas coisas simples do dia a dia. Tito chegou, Paulo se alegrou. Terceira lição, irmãos, talvez seja mais importante, dentro do contexto que nós vivemos. Nós não deveríamos ficar esperando o tempo todo o pior das pessoas e o pior das situações. Irmãos, por que Paulo estava muito aflito? Porque ele esperava o pior dos coríntios. Isso acontece conosco. Irmãos, Paulo temia que a carta severa fosse rejeitada. Pelo contrário, ela foi aceita. Irmãos, quantas vezes você e eu imaginamos situações, tiramos conclusões apressadas. E quando a coisa acontece, é totalmente diferente. É porque nós esperamos sempre o pior das pessoas e das situações. Por isso nós sofremos tanto. Nós deveríamos esperar. Não estou dizendo para você ser um otimista bobo, mas também um pessimista tolo. Seja pelo menos equilibrado. A tendência nossa é pensar sempre o pior. Às vezes, irmãos, aquilo que você fica aí martelando na sua mente, gerando preocupação, nem sequer vai acontecer. Irmãos, quem aqui, quando recebe exame de sangue, abre ainda no laboratório, não espera nem chegar no médico, e a gente começa a fazer o quê? Olhar o quê? Aí vê um negocinho lá, fica desesperado, vai no médico, não, vocês mesmo.
Eu não abro mais de jeito nenhum. Eu não acertei uma. E olha, tem uma tabela do lado. A gente não leva em conta, às vezes, alguns fatores que o médico vai levar. Sua idade, sua altura, seu peso, isso, aquilo. Então, às vezes, o médico hoje você marca para daqui 15 dias. São 15 dias. Aí, se não bastasse o exame, a gente vai para um santo, muito famoso, São Google. A gente coloca no São Google lá. Irmãos, graças a Deus eu não abri minha tomografia. Minha coluna está, roda por mim, viu? Está brava. Segunda-feira eu vou passar por um procedimento onde eu serei, como é que fala? Não, primeiro eles dão uma trezeira para dormir e depois L1, L2, L5, vai receber anestesia, deu outro nome lá, para aliviar a dor, para que eu possa procurar um cirurgião, para que depois, se necessário for, fazer outra cirurgia na coluna. Mas eu não abri a tomografia, já pensou, eu ganhei 5 dias de tranquilidade, fiquei inquieto ontem, já fiquei tranquilo hoje. Acabou, só estou contando, mas tranquilão. Mas olha para você ver. E eu fiquei muito feliz com o médico, ele falou assim, talvez você não saiba, mas você é muito novo ainda. Eu falei, nossa, eu não sabia mesmo não. Entendeu? Eu fiquei assim muito satisfeito. Então, gente, ó, esquenta muito a cabeça, não. Tá bom? Igual Paulo. Uma porta se me abriu. Gente, fui convidado hoje para tomar um café, para lanchar com fulano, para ir numa festa de um amigo, mas estou tão inquieto, não vou não. Perdeu. Perdeu. Não vou não. O que acontece com você? Perdeu um dia, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes, irmãos, nós sofremos porque nós interpretamos errado as coisas. Vamos colocar de pé? Queria chamar o Lúcio aqui à frente para orar por nós. Irmãos, semana que vem nós vamos continuar estudando este texto a partir do verso 8. A gente vai ver quais foram as produções da carta. Tá bom? Oremos. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, ó Santo Deus eterno, porque Tu és um Deus vivo e presente em nossas vidas, ó Pai. E o Senhor nos deu a Tua santa palavra, ó Santo Deus, que nos conforta, corrige, orienta, e muito mais, ó Santo Deus, nesses momentos em que nós nos pegamos, ó Santo Deus, ansiosos, preocupados, na maioria das vezes, de forma desnecessária, ó Santo Deus. Deus, vem com o Teu Santo Espírito, confortando, fortalecendo, nos dando, ó Santo Deus, confiança na Tua palavra, que é a palavra verdadeira, porque o Senhor prometeu que nunca nos deixaria só, Santo Deus eterno. Deus, se há alguém aqui no nosso meio, vivendo em algum momento, alguma angústia, alguma ansiedade, ó Santo Deus, conforte, ó Santo Deus eterno, fortaleça, ó Santo Deus, que possa, com a Tua paz que excede todo entendimento, ó Santo Deus, tranquilizá-la, ó Santo Pai. Nós te agradecemos, ó Santo Pai, porque o Senhor é um Deus presente em nossas vidas. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Conceda-nos, ó Deus, um coração e uma mente confiante. E que a Tua graça esteja sobre nós, ó Santo Deus. Nós te agradecemos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém.